Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo do livro de Daniel e hoje nós estaremos vendo o capítulo 7 do profeta. Caso você não esteja acompanhando esses estudos, no comentário fixo eu vou deixar o link da playlist do livro de Daniel, onde você vai poder estar vendo todos os vídeos, todos os estudos, desde o capítulo 1. Mas você pode começar neste capítulo. O livro do profeta Daniel e muitos ensinamentos para nós. No capítulo de hoje, nós vamos ter aquela visão com os quatro animais, aonde Daniel, num sonho, ele viu um urso, primeiramente um leão, um urso, um leopardo com quatro cabeças e uma besta terrível com 10 chifres. Então, nós vamos estar fazendo a leitura para podermos estar meditando e compreender melhor aquilo que é falado no livro. Daniel, capítulo 7. O sonho sobre os quatro animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, vejam, irmãos, Daniel ele vê quatro animais. E esses quatro animais que ele vê, se nós repararmos bem neles e na descrição deles, vemos que eles estão unidos em um único animal, em Apocalipse 13, porque a besta de Apocalipse 13 ela é semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. No livro de Daniel, nós vemos quatro animais. E esses quatro animais, eles formam todas as características dessa besta. Porque o leão, o urso, o leopardo com 4 cabeças e a besta terrível com 10 chifres contém todas as características da besta de Apocalipse 13, até mesmo a quantidade de cabeças e a quantidade de chifres. E isso nós vemos no quarto animal, porque no leão nós temos uma cabeça, no urso também temos uma. O leopardo ele tem 4 cabeças, então a soma vai para 6.
e a besta terrível com uma cabeça vai para 7 cabeças. E isso nos ajuda a entender que os 10 chifres eles não estão espalhados pelas 7 cabeças da besta, mas sim que os 10 chifres estão apenas na 7ª cabeça, assim como somente o quarto animal tem 10 chifres. Isso nos ajuda a entender melhor a profecia, compreender esses pontos. Porque quando nós entendemos isso, vemos o quê? Esses 4 animais, eles vão estar contando a história da humanidade. E aí poderíamos pensar, mas esses 4 animais, eles mostram todos os impérios até o fim? Sim, eles mostram todos os impérios até o fim. Primeiramente, nós precisamos entender quais são os impérios que esses animais representam, porque nós vamos ver que esses animais são reinos. E quando nós entendemos que esses animais são reinos, nós podemos entender que está falando de nações. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. O leão, ele foi posto em pé como homem e foi-lhe dado uma mente de homem. Quando nós olhamos para a profecia de Daniel no capítulo 2, aonde aparece aquela estátua com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o lombo e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés até os dedos em parte de ferro e em parte de barro, nós vemos que ali a cabeça de ouro é a Babilônia, ou seja, a cabeça apontando para a mente, para a mentalidade. Esse leão que foi lhe dado mente de homem, se nós olharmos aquela imagem, é a imagem de um homem. E ela completa, ela forma a imagem do anticristo. Então, nisso, nós vemos que esse leão ele está apontando para o Império Babilônico. Até mesmo podemos ver essa descrição quando olhamos para Nabucodonosor e o que aconteceu com ele. Porque Nabucodonosor ele ficou como um animal por 7 tempos, 7 anos. E depois Nabucodonosor voltou a ter entendimento como de homem. Isso mostraria um animal que se tornou com entendimento de homem. Então, no leão, por essas características, nós vemos o Império Babilônico. O urso, com 3 costelas na boca, nós temos a ajuda no livro para compreender no capítulo 8 de Daniel, quando nós vemos um carneiro que dá marradas em 3 direções. Veja, o urso ele traz na boca 3 costelas e o carneiro ele dá amarradas em 3 direções. E esse carneiro é o Império Medo-Persa, o império que derrotou o Império Babilônico. O leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, nós vemos ele no bode que derrota o carneiro. Porque esse bode ele tinha um chifre notável, mas esse chifre notável se quebra e nascem 4 chifres em seu lugar.
Então, 4 cabeças, 4 chifres. E o bode é o reino da Grécia. E o reino da Grécia, ele veio depois do reino da Pérsia e da Média. E qual império que veio depois do da Grécia? Veio o Império Romano. O Império Romano ele está representado sim no quarto animal. Porém, o quarto animal ele não termina dizendo que é apenas o Império Romano. E nós vamos entender o porquê. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Vejam que na visão, Daniel, no quarto animal, ele vai estar observando os chifres. E quando ele está observando os chifres, um chifre pequeno se levanta entre eles. E esse chifre pequeno se torna grande. E ele vê que esse chifre pequeno faz guerra aos santos. E esse chifre pequeno, ele fala muitas palavras contra o Altíssimo. E ele causa estupendas destruições. É um chifre pequeno que cresceu, se tornou grande, faz guerra aos santos e tem controle sobre todo mundo
quando ele assumiu o seu reinado. E ele se mantém assim até que o ancião de dias vem e faz justiça aos santos. Por essa fala, nós podemos já compreender que esse quarto animal não está falando apenas do Império Romano, porque o Império Romano ele se desfragmentou. Jesus ainda não voltou. O reino do Senhor Jesus ainda não foi estabelecido. Só por isso nós já podemos entender que a profecia ela não se cumpriu completamente. E este animal, o corpo dele contém o Império Romano, mas ainda não se cumpriu, o animal ele não foi completamente montado, porque os 10 chifres dele ainda não apareceram. Porque repara no que Daniel diz. Eu estava observando os chifres, quando o chifre pequeno surgiu entre eles e abateu a 3. Então vê que para que o chifre pequeno se levante, os 10 chifres, os 10 reis, já precisam ter se levantado. Se esses 10 reis não se levantaram ainda, então o chifre pequeno ainda não surgiu. Como o chifre pequeno ainda não surgiu, o ancião de dias ainda não veio para fazer justiça aos santos e estabelecer o tribunal e julgar o animal por tudo que ele estava fazendo. Quando nós olhamos para Daniel no capítulo 2, que vai falar das pernas de ferro e dos pés em parte de ferro e em parte de barro, diz que é um reino dividido. E quando nós olhamos na história da humanidade, o Império Romano ele se dividiu em Roma Oriental e Roma Ocidental. O que isso indica para nós? Que esses 10 chifres eles vão ter poder sobre o Oriente e sobre o Ocidente. Esses 10 chifres eles não vão ter poder somente para um lado do mundo, mas esses 10 chifres, que são 10 reis ou 10 governantes, eles vão ter poder sobre todo o mundo. É por isso que é necessário que 5 pertençam ao Ocidente e 5 pertençam ao Oriente, o que tornaria, teoricamente, um governo mais justo, até que o próprio anticristo ele se levante ao seu tempo, depois que os 10 reis estão formados. Como eu já falei em alguns outros vídeos, nos dias de hoje nós temos uma organização que ela cuida dessa questão de paz e segurança e que tem 5 países que têm o governo total sobre essa questão, que é os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Reino Unido e a França. Então é como se nós já estivéssemos vendo a 7ª cabeça se levantando e 5 chifres que já apareceram, faltando 5 chifres para serem estabelecidos, 5 reinos, 5 governos. Nisso, a ONU precisaria passar por uma reforma. E um dos grandes sinais que nós tivemos acerca disso
foi em 2021, quando na porta da ONU foi colocado uma imagem de um animal semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão, faltando apenas os 10 chifres. Então veja que ali já foi um sinal, já foi uma indicação para que nós fizéssemos como Daniel. Observe os chifres, se eles já se levantaram. Observe os chifres, se eles já apareceram. E então você saberá se o chifre pequeno está perto ou não de se levantar. Só que muitas pessoas estão esperando como um sinal um arrebatamento antes da grande tribulação. E é por isso que não estão conseguindo entender esses sinais. Porque esse chifre pequeno, quando ele se levantar, ele vai fazer guerra contra 3 dos 10 chifres, que não vão aceitar a princípio o seu governo. É por isso que vemos que quando ele se levanta entre os 10, 3 chifres caem. Só que esses 3 não são mortos. E nós podemos entender isso por Apocalipse 17, porque Apocalipse 17 explica a besta de Apocalipse 13. E ali nós vemos claramente escrito que o anticristo ele vai receber poder com a besta por 1 hora. Então, ele vai receber poder com os 10 chifres por 1 hora. Essa 1 hora representa a última hora, o último tempo. E é nesse tempo que ele vai receber o poder. Ele não vai receber o poder antes. Então ele vai fazer guerras, ele vai fazer destruições até chegar no poder. E ele vai lutar até mesmo contra o seu próprio povo. E aqueles que não aceitarem o seu governo, ele vai fazer guerra e vai perseguir. Por isso que ele vai derrubar 3 reis. Ele vai subjugar eles, para que então os 10 o acompanhem e os 10 entreguem a sua autoridade a ele. 5 que comandam o Ocidente, 5 que comandam o Oriente. Assim, todo mundo ficaria sob a sua autoridade. E com esse sistema tecnológico que está sendo criado, aonde todos os homens voltam a falar uma única língua, como foi no tempo de Nimrod, quando foi construir a Torre de Babel, nós podemos ver a reconstrução dessa Torre de Babel em um único sistema tecnológico, em um único sistema governamental, em um único sistema religioso, por causa que o anticristo, ele é o falso profeta que está escrito. E nós podemos ver isso claramente em 2 Tessalonicenses capítulo 2, na explicação do apóstolo Paulo. Então, irmãos, aqui nós podemos ver até esse ponto os 4 animais, que são 4 reinos, que eles mostram a história da humanidade, como as coisas foram acontecendo, como que foi se formando as pernas da estátua, o corpo do animal, o Império Romano se dividindo, surgindo o Império Otomano, surgindo também os bárbaros chamados de vikings, Primeira e Segunda Guerra Mundial, aonde nós vemos que ali surgiu, se eu não me engano, surgiu primeiro a Liga das Nações Unidas, ela não deu muito certo e depois virou a ONU, a Organização das Nações Unidas, tudo com o projeto de unir as nações em um só governo,
em um só sistema. E nisso nós vemos que as coisas vão avançando, vão chegando cada vez mais próximo da formação dos 10 chifres, da formação dos dedos da estátua. Por causa que em Apocalipse, não, perdão, em Daniel, no capítulo 2, quando nós vemos falando dos dedos em parte de ferro e em parte de barro, nós vemos que quando os dedos estão formados, que ali se formou completamente a imagem do anticristo, ou seja, a estátua sendo a imagem do anticristo, os 10 reis já com seu poder, então sim vem a pedra que bate nos pés da estátua e destrói ela completamente, estabelecendo um reino eterno que não passará e que não mais será destruído. E esse reino é a vinda do ancião de dias para julgar o quarto animal e estabelecer a justiça aos santos. Então, nós vamos parar hoje por aqui, falando dos animais. Na parte 2 do vídeo, nós vamos falar sobre o ancião de dias, porque tem uma parte muito interessante aqui no livro de Daniel, que nós vamos ver que primeiro aparece o ancião de dias, depois vai aparecer o filho do homem sendo levado até o ancião de dias. E se nós não lermos com atenção o que o texto nos diz, nós vamos fazer confusão com relação ao ancião de dias e ao filho do homem sendo levado ao ancião de dias, e não vamos compreender o que a profecia está nos dizendo. Então, essa parte do ancião de dias e dos santos recebendo o reino fica para a parte 2 do vídeo. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.